O vídeo hoje é sobre síndrome do túnel do carpo, que é um tema super comum. Antes de começar, eu vou pedir para vocês curtirem, para vocês compartilharem o vídeo e para vocês se inscreverem no canal. Isso é muito importante para ajudar o canal a continuar crescendo, tá bom, gente? Então vamos lá. Tema de hoje, síndrome do túnel do carpo, onde eu vou explicar um pouquinho sobre como ocorre a síndrome do túnel do carpo, resumir brevemente como é que se dá o tratamento, o diagnóstico e dar algumas estratégias naturais para ajudar no tratamento e ajudar quem não tem a prevenir o surgimento dessa doença que é tão debilitante, atrapalha sono, atrapalha a qualidade de vida, atrapalha a capacidade de trabalhar, não é muito fácil não. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa de saber é o que é a síndrome do túnel do carpo. A síndrome do túnel do carpo, basicamente, é a compressão de um nervo chamado nervo mediano, numa estrutura aqui da face flexora do punho chamada nervo do carpo, túnel do carpo. O nervo mediano passa aqui, de alguma forma, há uma compressão nesse túnel, isso gera uma neuropatia, com formigamento, dor, principalmente na distribuição do polegar, do indicador, do dedo médio e metade do dedo anelar. Basicamente essa é a síndrome do túnel do carpo, é bastante debilitante. Isso aqui seria o túnel do carpo, tá bom? Então vocês podem ver que aqui dentro desse túnel do carpo passam vários tendões. Essas estruturas aqui são tendões. Essa bola aqui é o túnel, tá bom? E você vê que esse amarelinho aqui é o nervo. O que acontece? Esses tendões que estão passando aqui dentro ficam espessados por algum motivo. Em volta dos tendões tem o que a gente chama de sinóvia. Quando você tem uma sinovite, é que essa estrutura em volta dos tendões, que é a sinóvia, inflama e espessa. Também pode comprimir o nervo. Se surgir um tumor aqui dentro, pode comprimir o nervo. Se a pessoa tiver hipotireoidismo, ela tem um tipo de edema chamado mixedema, que aumenta essas estruturas aqui e pode comprimir o nervo. Se a pessoa fizer esforço repetitivo, ela começa a irritar e inflamar essas estruturas e comprimir o nervo. Então são várias causas. No final, o que acontece é esse nervo ficar comprimido, geralmente por alguma coisa acontecendo aqui dentro do túnel do carpo e às vezes lá fora. E esse túnel, quando há uma diminuição, o nervo passa dentro dele, e quando há uma diminuição dessa passagem, ocorre dor, formigamento, fraqueza, justamente nesses 4 dedos aqui, metade do dedo anelar. Tá? O que causa a síndrome do túnel do carpo? Como eu expliquei, síndrome do túnel do carpo é causada por essa diminuição da passagem dentro do túnel. Coisas que podem diminuir a passagem, eu já pincelei, mas vamos lá. Hipotireoidismo pode diminuir a passagem dentro do túnel do carpo e causar síndrome do túnel do carpo. Movimentos repetitivos podem causar síndrome do túnel do carpo. Esses movimentos são de várias naturezas. Por exemplo, o adolescente, o adulto que está sempre jogando videogame, aquele movimento contínuo do joystick pode ocasionar síndrome do túnel do carpo. Digitador pode ter síndrome do túnel do carpo. Qualquer movimento, tanto em flexão quanto em extensão, que seja muito contínuo, exercício físico, qualquer movimento disfuncional contínuo, onde o punho fique muito tempo numa determinada posição, aumenta o risco de síndrome do túnel do carpo. Gravidez aumenta o risco de síndrome do túnel do carpo também. Amiloidose, que é uma condição clínica, aumenta o risco de síndrome do túnel do carpo. Diabetes aumenta a incidência de síndrome do túnel do carpo, também é um fator de risco. São vários fatores de risco. Eu, na minha experiência, vejo muito frequentemente o hipotireoidismo levando à síndrome do túnel do carpo, tá? É muito frequente. Como é que se trata a síndrome do túnel do carpo? Vamos lá, mostrando aqui de novo para vocês. Como eu falei para vocês aqui, a área de sensibilidade que é afetada na síndrome do túnel do carpo, onde há formigamento, dor e fraqueza, é desses dedos aqui. Polegar, indicador, médio e metade do anular. Aqui, de novo, vocês veem o nervo passando. Isso aqui é uma estrutura chamada ligamento carpal transverso, que é a estrutura que é seccionada durante a cirurgia para melhorar a passagem do nervo. Aqui tem os tendões que podem estar inflamados, comprimindo o nervo. Às vezes é um cisto sinovial que surge aqui dentro, que comprime o nervo e gera síndrome do túnel do carpo. Isso aqui é o nervo mediano e aqui estão os ossos. Raramente um tumor ósseo, por exemplo, uma fratura pode também... Uma fratura não é tão raro, não. Fratura faz um processo inflamatório aqui, isso aqui estreita o nervo, inflama os tendões e gera síndrome do túnel do carpo. Não é raro. Então vamos lá, como é que se dá o tratamento da síndrome do túnel do carpo? Você pode fazer fisioterapia e terapia ocupacional. Como é uma doença frequentemente ocupacional, relacionada muitas vezes à lesão de esforço repetitivo, a terapia ocupacional e a fisioterapia são importantes
para corrigir padrões de movimento e para reverter padrões de movimento. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E nós temos, além disso, medidas de estilo de vida também, porque a síndrome do túnel do carpo prejudica o sono. O tratamento das doenças de base é importante também, porque a pessoa com síndrome do túnel do carpo, frequentemente ela tem hipotireoidismo. Se você não melhorar o hipotireoidismo dela, você pode não conseguir controlar essa síndrome do túnel do carpo. Ela pode, por exemplo, operar, mas por conta do hipotireoidismo ou do diabetes, essa síndrome do túnel do carpo evoluir. E nós temos as medicações, como, por exemplo, pregabalina. Quando o tratamento não funciona ou não é suficiente, quando a qualidade de vida do paciente é muito piorada, aí se apela para a cirurgia, né? É importante também saber quem faz o diagnóstico. O diagnóstico geralmente é feito por médicos, fisioterapeutas também estão habilitados para fazer o diagnóstico. O diagnóstico é feito por achados clínicos, ele é feito por achados de imagem, como, por exemplo, a ultrassonografia, e por estudo de condução de nervos, que é a eletroneuromiografia. Então, por exemplo, aqui eu deixei uma imagem de ultrassom, só para vocês entenderem que o ultrassom consegue medir. Isso aqui é o nervo mediano cortado numa seção transversa, uma fatia dele. O ultrassom consegue, por exemplo, medir a área do nervo mediano, e isso daqui está normal, 0,8 centímetro quadrado. Até 0,1 aqui seria normal. Acima disso, seria um nervo inflamado, sugeriria a síndrome do túnel do carpo. O ultrassom é um dos métodos diagnósticos, a gente também tem a eletroneuromiografia. Nós temos as manobras clínicas. Então, por exemplo, isso aqui é uma manobra que vocês podem fazer em casa, mas vocês não vão saber interpretar se der negativo, né? E nem todo mundo pode fazê-la, que é o teste de Fallen, né? Basicamente, você fica com a mão assim, nessa posição assim, flexionando o punho por 60 segundos, e se surgirem os sintomas, sugere, mas não confirma o diagnóstico de síndrome do túnel do carpo. Isso aqui é o sinal de Tinel, que é muito fácil de fazer, qualquer um consegue fazer. Basicamente, você olha, vem aqui bem, mais ou menos no meio do punho, que é a região do nervo mediano, e você dá uma martelada. Se você tiver síndrome do túnel do carpo, muito possivelmente você vai sentir na distribuição do nervo, que é o polegar, indicador, médio e parte do anular, o formigamento típico da síndrome do túnel do carpo. Tratamento cirúrgico, quando que ocorre? Quando você não consegue, com o tratamento clínico, resolver o problema do paciente. Quando você, apesar do tratamento clínico, você continua com os sintomas de síndrome do túnel do carpo, né? Aí nós temos duas abordagens principais de cirurgia. Então, uma é a abordagem tradicional, tá aqui a imagem, né, que basicamente você abre e rompe o retináculo dos flexores de uma forma aberta, e tem a liberação endoscópica, que é uma cirurgia ambulatorial que você tem alta no mesmo dia, onde é feito com uma pequena incisão, e o endoscópio vai lá e faz o que tem que ser feito. Tá? Essas são as duas abordagens cirúrgicas. Nem sempre a cirurgia resolve também. Como eu estava falando, se a condição de base não for resolvida, não vai resolver, e frequentemente no local da cirurgia se forma fibrose, e a fibrose prejudica o resultado cirúrgico, que ou perde efeito e algumas vezes nem tem efeito. Ou seja, a cirurgia é uma tentativa, mas não é uma panaceia, uma abordagem a se falar. E nós temos, por fim, tratamentos que eu chamaria de naturais, né? Que são tratamentos que também têm um potencial muito grande de ajudar com a síndrome do túnel do carpo, que funcionam, né? Então, por exemplo, um dos tratamentos naturais, né, que não é cara, não é uma coisa cara que nem muitas terapias integrativas, são as terapias de luz, né, que é a fotobiomodulação. Então, você pode, por exemplo, para diminuir edema, inflamação, para melhorar a reamilenização do nervo, você usar, por exemplo, a fotobiomodulação com luz vermelha e infravermelha na região do punho. Inclusive, o aparelhinho de Lib, que algumas pessoas têm em casa, inclusive, ele pode ser posicionado também em cima do nervo mediano para fazer essa fotobiomodulação fora de clínicas. A gente encontra na internet alguns aparelhos de Lib portáteis que podem ser comprados. Não são tão bons, na verdade, são bons sim. Eles não são certificados pela Anvisa, né? E por isso eles não seriam tão confiáveis, mas eu contesto, pelo menos a luz vermelha deles é muito boa. Nós temos os alongamentos, né? Qualquer um pode fazer, lembrando que não substitui a terapia ocupacional e a fisioterapia, mas o alongamento é uma coisa que pode te ajudar na prevenção, e existe, a gente também não pode deixar de falar das manobras que a gente tem para melhorar a síndrome do túnel do carpo e para prevenir, né? Porque muita gente está sujeito à síndrome, está com quadros muito iniciais, e poderia já estar fazendo alguma coisa. Então, por exemplo, isso daqui é um alongamento da musculatura flexora. A gente viu que os tendões flexores passam aqui e são responsáveis e estão implicados na gênese da síndrome, né?
Então, se você fica com o braço muito tempo parado, você alongar esses tendões flexores vai te ajudar na prevenção da síndrome. Outro exercício é o alongamento dos extensores, também é usado, talvez de uma forma compensatória. Eu não sou fisioterapeuta para discutir isso em detalhe, mas não custa alongar os tendões flexores e extensores dos punhos. Esse aqui é uma manobra na verdade, aqui é uma manobra para alongar também os flexores, né, que é o chamado em inglês de prayer stretch, como estiramento do rezador. Não sei como seria a tradução em português, pode ser usada também como uma forma de alongamento. Alongar é muito importante. Esse aqui é o spider push-up. Push-up é a famosa flexão que o pessoal faz, né, os bodybuilders, né? E o spider push-up nada mais é do que você simplesmente forçar fazer esse movimento aqui de flexão dos dedos, né? E é outra manobra importante para prevenção da síndrome do túnel do carpo e casos bastante iniciais que eu acho que vale a pena conhecer, tá bom? E agora nós temos as outras. Já falamos da luz vermelha, né? Já falamos dos alongamentos. Nós temos a suplementação. Suplementação, a gente não tem muita evidência científica de algumas coisas, mas nós já temos algumas evidências muito interessantes. A mais interessante para mim, porque é uma coisa caseira que pode ser feita por qualquer pessoa, e que eu acho que tem um potencial muito grande de ajudar muita gente em outras topografias e outras doenças, são os óleos, é o óleo de linhaça. O óleo de linhaça ele é rico em algumas gorduras ômega 3, como o ácido alfa-linolênico, que tem um potencial anti-inflamatório muito grande. E tem um estudo clínico, pelo menos, onde se comparou tala é uma das formas de uma tala noturna nos pacientes, para eles dormirem com o punho imobilizado, com ou sem o massageamento do punho com o óleo de linhaça, dessa região do punho aqui, que é a região do nervo mediano. E o que se viu é que depois de 4 semanas, os pacientes que fizeram, com síndrome do túnel do carpo, fizeram o massageamento do punho com óleo de linhaça, eles tiveram muito menos sintomas, e na eletroneuromiografia eles tiveram melhoras na velocidade de condução do estímulo no nervo mediano. Eu deixei esse artigo, inclusive, lá no canal de Telegram. Quem está no canal de Telegram, vai lá que está lá o canal. Ou seja, uma coisa simples que qualquer um pode fazer: comprar uma garrafa de óleo de linhaça e todo dia passar sobre o nervo e massagear 1 ou 2 vezes por dia. Eu usaria até 2 vezes por dia. Geralmente esses óleos, a pele é uma via muito interessante, porque geralmente o efeito é um pouco mais demorado, mas é bem mais pronunciado. A absorção pela pele é muito boa, principalmente de óleos que são bastante solúveis em gordura. Não há nenhuma evidência científica, mas assim como o óleo de linhaça ele pode ultrapassar a pele, né, e chegar no nervo, e dar uma melhora sintomática, eu não tenho por que não acreditar que o óleo de copaíba também, que, por exemplo, é riquíssimo em beta-carofileno, que é um canabinoide natural, eu não tenho por que não acreditar que o óleo de copaíba também não seria interessante para a síndrome do túnel do carpo e para outras síndromes de compressão de nervos. Então, óleo de linhaça, com certeza, tem estudo científico, e óleo de copaíba eu acho uma boa aposta. A próxima boa aposta é o ácido alfa-lipoico, que nós também temos estudos mostrando benefícios do ácido alfa-lipoico. O pé aqui é palmitoil etanolamida. O ácido alfa-lipoico eu já dei aula sobre ele no curso Saúde Singular, né? A palmitoil etanolamida eu ainda vou dar aula, né? Ela basicamente é um outro canabinoide natural. Ele está presente no amendoim, está presente na gema do ovo, em pequenas quantidades. Nosso próprio corpo é capaz de produzir um pouco. Ele é muito importante para a nossa fisiologia e para o controle da dor. E é muito interessante para neuropatias. A palmitoil etanolamida ela deve ser usada em doses mais altas, com prescrição. Você não consegue comprar nas doses indicadas para essas neuropatias compressivas. A L-acetilcarnitina tem lá no site da Elementar, eu deixei. A L-acetilcarnitina já não tem o mesmo nível de evidência dos demais, mas é bastante estudada, e sempre que você usar ácido alfa-lipoico, vale a pena usar a L-acetilcarnitina junto, porque os dois têm sinergia. E ela também tem efeitos positivos na remielinização, que a gente sabe, ela tem efeitos positivos em sintomas de neuropatia, a L-acetilcarnitina tem efeitos positivos em dor, então ela é um bom suplemento também. E a benfotiamina também, que é um derivado sintético da vitamina B1 ou tiamina, ela tem propriedades antioxidantes, além de ter toda a ação de melhora do metabolismo energético da tiamina, da vitamina B1, né? Ela também tem ações anti-inflamatórias, neuroprotetoras, tem várias ações interessantes na melhora de neuropatias, e essa sim, a benfotiamina, já foi estudada junto com a pregabalina
Um grupo de pacientes usou só pregabalina, o outro grupo de pacientes usou pregabalina com benfutiamina, e quem usou benfutiamina foi muito bem. Uma combinação muito interessante, que tem inclusive lá no site da Elementar, é a benfutiamina com ácido R-lipoico, né? Que aí cabe bem dentro de uma cápsula só. Essa fórmula tem lá que eu já deixei, tá bom? Geralmente a síndrome do túnel do carpo, a dor é principalmente noturna. Durante o dia geralmente normaliza, algumas pessoas têm a dor durante o dia inteiro, né? Mas em algumas pessoas na maior parte das pessoas, a dor é predominantemente noturna. Então é isso, gente. Tá dado o recado, tá dada a aula. Boa noite. Não deixem de compartilhar o canal, de curtir, tá? Compartilhem em grupo de WhatsApp para ajudar o canal a crescer, tá bom? Boa noite.